casa, tá tudo de boa, mas eu queria fazer um convite para você. Pega o seu livro de história, pega o seu caderno, suas anotações aí, pega alguma coisa para riscar aí, cara, porque hoje nós vamos estudar a história dos seres humanos. Então chega mais, cara. Você sabia que o ser humano ele tem essa habilidade de questionar, de arranjar respostas, de questionar, de trazer sugestões, essa habilidade de perceber. Cara, desde o começo já, muito antigamente, o ser humano, ao longo do tempo, ele tem uma pergunta que fica piscando na mente dele como se fosse uma lanterna. Da onde nós viemos? Então o ser humano tem essa capacidade de analisar, de investigar, de procurar, de solucionar, de trazer respostas. E essa pergunta, cara, vem assolando, vem surrando a mente do ser humano ao longo da história. Da onde nós viemos? Da onde nós viemos, cara? Quem criou a gente? Da onde a gente surgiu? Da onde a gente veio? Para onde a gente vai? Essa pergunta ela vem surrando o ser humano. Então, eu trouxe aqui 3 teorias que ao longo da história foram formadas. Pensadores, filósofos criaram tentaram achar respostas para essa pergunta. A primeira teoria, a teoria do criacionismo, como temos aqui no nosso quadro. A teoria do criacionismo, ela vem estar bem clara e explícita no livro da Bíblia, no livro de Gênesis, na Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1. Deus criou o mundo, Deus criou todas as coisas, e a parte mais bacana é que o homem foi criado de dentro para fora. Foi criado de dentro de Deus. Uau! E o que tem a ver isso? Cara, isso dá de frente, choca. A batida de frente, cara, com evolucionismo. A segunda teoria do evolucionismo, a teoria que eu estou apresentando aqui é do Darwin, Charles Darwin. Ele crê que o homem não foi criado de uma forma sobrenatural, por uma força maior, nem por Deus nenhum, mas ele crê que o ser humano simplesmente nasceu, teve a sua origem no primata, no macaco. E digo mais, Charles Darwin crê que o ser humano ele tem a sua origem, a origem da vida, num processo seletivo, natural, sem nenhuma intervenção sobrenatural. Então essas duas teorias se chocam, pensam de formas diferentes, não se fecham. O criacionismo crê que de uma forma sobrenatural Deus criou o homem. Só que Darwin, apresentando essa teoria do evolucionismo, crê que o homem foi criado, foi gerado de uma forma natural, sem nenhuma intervenção sobrenatural, de uma forma seletiva, de uma forma evolutiva. Agora, a terceira teoria que nós temos aqui, temos a teoria do design inteligente. O design inteligente é uma teoria onde crê que existe uma mente brilhante por trás da criação. Existe uma mente inteligente, uma mente que arquitetou todas as coisas. Eles começaram a estudar as estruturas das células e começaram a entender que não foi o ser humano não surgiu de uma forma simplesmente através de uma explosão, através do acaso, de uma forma natural, evolutiva. Não, eles creem que existe uma mente brilhante por trás disso, e essa mente brilhante, eles cientistas apontam para um Criador, apontam para Deus. Então o título quer dizer que é uma coisa meio misturada com fé e ciência? O design inteligente chegou há pouco tempo e ele já destronou, desbancou o evolucionismo, porque ele é uma mistura de criacionismo, uma mistura de fé, mas também comprovada cientificamente. Como assim, tio? O italiano Leonardo Fibonacci, ele conseguiu perceber uma sequência numérica, uma sequência numérica por trás da criação. Como assim? A sequência de Fibonacci, como foi batizado essa sequência, é o cálculo espiral da sua orelha, numa proporção maior, é o mesmo cálculo de um buraco negro numa galáxia. O mesmo cálculo do redemoinho do seu cabelo. O mesmo cálculo da distribuição das sementes no girassol. O mesmo cálculo dos formatos do hexágono do abacaxi.
O mesmo cálculo está nas asas da borboleta. O mesmo cálculo está na concha do mar náutico. O mesmo cálculo está quando a onda quebra. Essa sequência numérica que se transforma num espiral é um cálculo que Leonardo Fibonacci descobriu. Um cálculo que Leonardo Fibonacci descobriu, que ele percebeu, ele descobriu esse cálculo por trás da natureza. Uau! Então existe uma mente brilhante. Existe alguém que arquitetou isso. E essa é a teoria do design inteligente. Tenho alguns segredinhos, alguns mimos a mais, onde você vai aprender agora comigo, por exemplo, quando Leonardo da Vinci vai pintar o seu quadro famoso, Mona Lisa. Quando ele vai pintar, ele já tinha descoberto também esse cálculo do Leonardo Fibonacci, essa sequência numérica que está por trás da natureza. Então, se Leonardo da Vinci pensou assim, uau, se isso é o cálculo da criação, é o cálculo da perfeição, então Leonardo da Vinci pega esse cálculo, essa sequência numérica, e monta o seu quadro da Mona Lisa com a sequência numérica que é o padrão da perfeição. Ele queria trazer a perfeição de Deus para o seu quadro. E para você ficar boquiaberto, pasme, no Paternum, uma construção arquitetônica, também possui resquícios do cálculo dessa sequência matemática, dessa sequência de Fibonacci. Ficou de cara, né? Vamos continuar, galera. Segue mais. Agora, a história dos primeiros seres humanos, eu tive que trazer essas três teorias para você, né? Para inaugurar essa nossa conversa. Agora, se eu pensar em história dos primeiros seres humanos, nós vamos começar a falar sobre pré-história. E eu queria desenvolver esse conceito com você. Pré-história. Aquilo que é pré, é antes. Prézinho, né? Todo mundo aqui passou pelo prézinho. Pré-história. Tio, vamos pensar um pouco aqui. Se pré-história, então é antes da história? Então aquilo que foi antes da história não tem história? Porque é pré-história? Olha que interessante. Eles colocaram uma nomenclatura de pré-história, dizendo que aquilo que é antes da história não tem história. Mas claro que essa vida, esse cotidiano, essa sociedade pré-histórica tinha uma história. Mas por que eles colocaram essa nomenclatura? Porque os historiadores do século XIX, quando eles olharam para a linha do tempo da história, eles acreditavam, concluíram que sem escrita, sem documentos escritos, não se poderia contar a história. Então quer dizer que na pré-história não foi achado relatos escritos? Os povos, as tribos, os grupos de seres humanos, os primeiros grupos de seres humanos não tinham habilidade, não tinham ainda desenvolvido a escrita. Então por isso que os historiadores colocaram esse tipo de história com essa nomenclatura de pré-história. Embora eles tenham sim a sua história. Tio, então se a gente não consegue ter relatos escritos, porque esses povos primitivos não tinham a habilidade de escrever, como que a gente vai contar a história deles? Através do quê? Das ferramentas. Se eu tenho as ferramentas, eu consigo até subdividir esse período da pré-história em períodos onde as ferramentas são mais rudimentares, um pouco aperfeiçoadas e bem aperfeiçoadas. Então eu consigo entender através dessas ferramentas que a gente pode achar em escavações arqueológicas, que foram achadas em escavações, e você consegue entender que houve períodos de aperfeiçoamento. Você consegue distinguir que a ferramenta mais aperfeiçoada, ela é um pouco mais recente, e esse povo é um pouco mais recente do que aquele povo primitivo que ainda usava pedra lascada. Então, se nós estudarmos a evolução das ferramentas, nós vamos conseguir entender a pré-história, porque não deixaram escrita, mas deixaram ferramentas para que nós pudéssemos estudar essas ferramentas e entender como é que esse povo vivia.